Antes da gente poder adentrar mesmo a esse bate-papo, eu já queria falar para a Janaína, e também para todos que estão aqui nesse bate-papo, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui na Arquidiocese. Então, a Arquidiocese de Brasília, ela é estruturada com uma equipe executiva, então, onde tem a coordenação e mais algumas pessoas que estão assessorando os vicariatos, que aqui nós chamamos vicariatos o que seriam as foranias, né? Então, aqui são vicariatos. Vicariato Norte, Sul, Leste e o Centro. Além disso, nós temos o nosso diretor espiritual, nós estamos num processo de mudança, o padre José Maurício, e agora o padre Lucas Felipe. Nós não fomos apresentados a ele, mas a gente está nesse processo de mudança de padre que vai nos assessorar. Além disso, eu estou como coordenadora há 2 anos. Está fazendo 2 anos que estou na coordenação, e com muitas... assim, no início foi bem difícil, né? Porque a gente pegou do zero praticamente, teve que reiniciar a pastoral da comunicação, tivemos que buscar saber o que estava acontecendo. Então, a gente iniciou fazendo uma atualização de dados, então, dos coordenadores e das paróquias que tinham. Aqui na Arquidiocese, nós temos hoje 168 paróquias. Então, dessas 168, 130 tem agentes da PASCOM. Tem PASCOM já estruturada, não 100%, mas trabalhando junto conosco. Além disso, nós fizemos formações com eles, explicando a partir do guia de implantação da PASCOM e também do diretório. Diretório 99, né, para quem não conhece ainda, que nos auxilia, né, e que nos ajuda nessa missão quanto pastoral da comunicação. Aqui na Arquidiocese, a gente tem um setor de comunicação e estamos inseridos dentro do setor de comunicação. Então, a gente consegue trabalhar pastoralmente. Tem a assessoria de imprensa, mas tem a pastoral da comunicação. Então, esses 2 trabalhos são trabalhos bem divididos hoje. Então, a gente consegue trabalhar bem pastoralmente junto às paróquias. Nós fizemos já formação sobre fotografia, sobre as redes sociais, que estão a serviço da evangelização. Ano passado fizemos um concurso de fotografia, que inclusive o Alex participou, escolhendo... O Alex é o secretário da PASCOM Brasil, escolhendo uma das fotografias, e a gente agora está nesse processo de cada vez mais animar os agentes da PASCOM para vivermos bem a pastoral. O Dom Paulo, que é o nosso bispo referencial da PASCOM, tem um carinho muito grande, ele sempre está presente nos nossos grandes encontros, e falar em encontro, a gente já teve 2 encontros arquidiocesanos, onde nós tivemos a Osnilda, no primeiro encontro, e ano passado a gente teve a Thalita, que estava na coordenação do Centro-Oeste e recentemente deixou a coordenação. Então, assim, a gente busca essa comunhão mesmo de estarmos nesse trabalho da PASCOM. E ano passado a gente ainda teve também esse bate-papo também sobre o Dia Mundial das Comunicações com o Túlio, que era o coordenador nacional. E por isso a gente traz novamente, né, a coordenação nacional para a gente poder estar unidos para vivermos bem, então, esse Dia Mundial das Comunicações. Esse é um pouco, assim, do histórico do que nós estamos vivenciando, e
Quero passar, então, a palavra para você, Janaína, agradecer mais uma vez a sua participação e também quem está chegando, seja muito bem-vindo, vai colocando lá no chat nome, paróquia e cidade, e durante a nossa conversa, quem tiver alguma pergunta, coloca lá no chat para depois a gente estar respondendo. Agora, Janaína, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Isabelle. Vocês me ouvem bem aí? Sim, né? Ótimo. Olha, se fosse há pouco tempo atrás que você tivesse me procurado, certamente a gente não estaria aqui, porque a agenda está lotadaça, né, desde o início do ano. Então, eu fiquei muito contente, porque eu não tinha encontrado ainda com a PASCOM, né, da Arquidiocese de Brasília. Então, para mim, é um prazer enorme. Eu acompanho o trabalho de vocês, né, sempre vejo lá no Instagram, acho muito criativo ali a forma como alguns conteúdos são colocados, acho que é um trabalho muito bem feito, né? E, claro, desafios temos todos, né? A gente só muda de endereço com relação a esses desafios, essas dificuldades. E parabenizo aqui, desde já, além de agradecer, parabenizo aqui a Isabelle pelo trabalho que ela tem realizado à frente dessa coordenação. Certamente não é um trabalho só dela, mas de equipes que colaboram, né, que às vezes não são coordenadores junto com ela, mas colaboram e muito para que essa coordenação, essa condução do trabalho pastoral de comunicação na igreja ele aconteça, né? Então, também agradeço e parabenizo pelo seu trabalho, viu, Isabel? Bom, eu vou projetar aqui um material, mas antes de projetar, eu gostaria de perguntar uma coisa. Quem aqui, pode responder nos comentários mesmo, mas quem aqui já teve a oportunidade de ler a carta do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2025? Só para eu ver aqui se vocês já estão aí antenados com a carta do Papa para o dia. E pode colocar o emojizinho aí, se sim ou se não, a mãozinha para baixo. Alguns já falaram aqui, ó, eu li, Larissa, Cíntia, né, alguns estão levantando aí a mãozinha e dando ok, né, que leram. Então, eu estou perguntando para ter uma noção mesmo, né, e já deixo aqui o pedido para vocês lerem, né, amanhã é feriado, tem muita gente que não trabalha, aproveitem, porque o texto, gente, ele não é grande, não. Se vocês buscarem lá na internet, no Google, Carta do Papa Francisco, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2025, o texto vai aparecer lá para vocês lerem pelo celular mesmo, e vai ser tranquilo de ler, é uma leitura boa de se fazer. Então, depois vocês leiam, porque vale a pena, né? É a última carta do Papa para essa data, infelizmente, né, que nos deixou recentemente, mas são palavras que são eternas, né? Eu vou projetar aqui o material que eu preparei para a gente poder conversar sobre o nosso assunto de hoje. Só um minutinho. Aí eu vou passar, vocês só me falem se para vocês está passando, porque eu não estou vendo vocês. Passando a tela? Me falem aí, alguém abre o microfone e me fala se a tela está passando. Está passando, sim. Ah, beleza, perfeito. Sim, está passando. Maravilha. Então é o seguinte, nesse bate-papo nosso aqui hoje, a gente vai falar sobre os principais, vamos dizer assim, pontos, os destaques que nós temos para a Carta do Papa Francisco. O Dia Mundial das Comunicações, gente, ele existe há quase 60 anos. Então, não é uma data que, assim, é uma coisa nova. Não, é uma coisa que surgiu, sei lá, há 300 anos, também não. É uma celebração que a Igreja criou para dar importância a essa data que remete à forma, à comunicação, a palavra, né, a boa nova que é comunicada, seja das várias maneiras, né, seja por meio, através de vários meios de comunicação, mas para dar visibilidade a esse movimento, né, a esse trabalho que tem o lado pastoral, que é né, nós trabalhamos muito essa comunicação para o lado pastoral, mas, ao mesmo tempo, também
a comunicação profissional, né? Que são das pessoas que são formadas na área e também atuam profissionalmente nas assessorias de comunicação de muitas dioceses e arquidioceses por aí, né? Então, as cartas que são escritas, né, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, elas sempre fazem o possível para trazer para a gente algum aspecto que tem a ver não só com a realidade que a gente vive, mas também com a realidade que a igreja também vive, né? Então, neste ano, que a gente celebra o Jubileu da Esperança, a carta do Papa não poderia ser diferente, né? Que não fosse falar um pouco também de esperança. Por isso o tema é esse que aparece aí para vocês. Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Se a gente, não vamos precisar ir muito longe, não. Se a gente fizer um pequeno resgate aqui na memória, vocês vão perceber que em 2021, 2022, até 2023, as cartas do Papa Francisco foi nos chamando a ouvir com o coração, escutar com o ouvido do coração, falar com o coração, né? Então, olha para vocês verem, teve uma das últimas cartas, não lembro se é 2021, ele convidou para ir e ver, né? Ou seja, encontrar as pessoas como são, aonde estão, né? Através da comunicação. Olha a preocupação do Papa Francisco em fazer um processo de comunicação pastoral que nos leve a ouvir, né, de maneira diferente, a escutar, né, que é diferente, mais diferente do que apenas ouvir, né, escutar de maneira diferente, falar de maneira diferente. Então, é um resgate que o Papa faz, ele nos convida a resgatar dentro de nós mesmos a vivência da comunicação em suas várias formas, né. Bom, antes mesmo de dar sequência, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né? Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Gonçalves, eu estou aqui representando a coordenação nacional da PASCOM. Eu estive como vice-coordenadora da PASCOM em 2022, 2023, e no ano passado, né, exatamente nessa época também, em maio, o Marcos Túlio renunciou ao cargo, né, de coordenador da PASCOM Brasil, e eu, enquanto vice-coordenadora, passei a assumir a coordenação nacional. Mas também já estive como coordenadora da PASCOM aqui no Regional Leste 2, que é onde eu estou. Eu sou daqui de Belo Horizonte, moro em Contagem, mas trabalho a minha vida toda em Belo Horizonte. Sou formada na área de comunicação, participo de alguns grupos, né, que são de reflexão, grupos de trabalho e pesquisa na área da comunicação, e hoje também atuo profissionalmente dentro da Secretaria de Comunicação da PUC Minas e aqui na Arquidiocese de BH também. E o interessante é que aqui na Arquidiocese de BH, há mais ou menos 10 anos, que é o tempo que eu atuo aqui, tem a assessoria de comunicação da Arquidiocese, né, eu não trabalho na assessoria, mas aqui é dividido em 5 regiões episcopais. A Arquidiocese é muito grande, né? Então ela é dividida em 5 regiões episcopais. E na região episcopal Nossa Senhora da Esperança, eu sou a pessoa responsável pela comunicação de lá. E há 10 anos o bispo criou um modelo aqui, que é o quê? Ele contratou, não foi Dom Valmor que é o arcebispo, mas o bispo auxiliar, que é o Dom Joaquim Moll. Ele contratou, na época, profissionais de comunicação para trabalhar com a PASCOM. Ou seja, profissionais contratados mesmo, na carteira de trabalho e tudo mais, né? Então, para que a gente pudesse, a PASCOM, o coordenador de PASCOM, no caso eu, a coordenadora, pudesse, então, ter esse tempo dedicado para pastoral e, claro, pago por isso, né? Então, isso é importante, uma visão diferente de igreja, porque a gente está acostumado a muitos trabalhos voluntários, e que é importante também, claro, não dá para a igreja pagar o trabalho de todo mundo, mas só de ver que a PASCOM, ela está sendo vista também em alguns lugares como trabalhos tão necessários, né, para a igreja, e remunerar as pessoas para isso, é um ponto de atenção, né, para pensar aí em alguns outros lugares também. Bom, agora, falando sobre a nossa mensagem deste ano, que eu, assim, fiquei encantada, como tudo que a gente lê do Papa Francisco, né? Ele era uma pessoa
muito sábia, né? Uma sabedoria, assim, imensa, quando ele escrevia uma carta, um documento, bula, né? Enfim, muito sábio. Então, a mensagem do Papa Francisco para este ano, ele é um chamado à responsabilidade dos comunicadores em um mundo marcado por muita desinformação e polarização. Vamos combinar, né, gente? Ano após ano, o nosso mundo, ele vem presenciando uma série de desinformação, assim, que a gente... E nós somos responsáveis, e aqui eu chamo de fake news, né, notícias falsas, nós somos responsáveis, infelizmente, por isso também. Porque, às vezes, despretensiosamente, a gente recebe uma mensagem no WhatsApp e alguém fala assim, nossa, você viu isso daqui? Aí viu lá, é verdade? O pessoal fala assim, não, ver se é verdade eu não sei, eu só estou compartilhando com você. Eu acho isso, assim, uma coisa muito sem noção, né? O ser humano tem que ser estudado mesmo. Porque como que você não tem noção do que é aquilo, você não sabe se é verdade, e você vai passar para frente uma coisa que você não sabe se é verdade? Olha a responsabilidade. Então, aumenta esse nível de responsabilidade para a gente. Por quê? Porque no nosso caso, enquanto coordenadores de PASCOM, membros da PASCOM em geral, nós somos responsáveis pela comunicação em nome de uma instituição religiosa. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Tem gente que não entende a seriedade disso. E é muito sério mesmo. Então, é falar em nome de uma paróquia, de uma diocese, né? E o Papa, então, diante desse mundo todo marcado por desinformação, por polarização, o Papa, então, nos convida a comunicarmos com esperança, olha aí o jubileu da esperança batendo na porta, né? Com esperança e mansidão. O Papa Francisco, essa carta desse ano, ela já nos convida diretamente a isso. E o Papa também fala sobre essa comunicação em tempos conturbados. Quando ele nos chama aqui anteriormente, olha, nos convida a comunicar com esperança e mansidão, ao mesmo tempo ele faz isso por quê? Porque ele sabe que a nossa comunicação na igreja hoje, ou no geral, vamos dizer assim, é em tempos conturbados. Né? Não só agora, mas, por exemplo, eu vou voltar aqui uns anos, né? Na pandemia, no auge da pandemia, quanta informação conturbada, informação que mais desinformava as pessoas, mais criava ódio, às vezes criava briga, confusão em internet, em redes sociais, por causa de informações que não eram corretas, né? Ou então um diálogo que não se completava. Então, grandes centros, hoje, né, falando no hoje, 2025, grandes centros de poder controlam os fluxos de informação. A gente viu isso recentemente com a posse do presidente nos Estados Unidos, como se juntou a cúpula dos grandes empresários da comunicação. Nós estamos falando aqui de Mark Zuckerberg, nós estamos falando aqui do dono lá do X, né? Nós estamos falando aqui do antigo Twitter, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que controlam a comunicação no mundo e a gente não percebe muitas vezes que nós estamos vivendo em tempos de comunicação conturbada também. Mas está tão lindo, Janaína, está tão tudo arrumadinho, né, o Instagram, não tem nada acontecendo aí, mas, gente, acontece o tempo inteiro, comunicação, ela é imediatista, né, então as grandes big techs é que fazem a nossa comunicação ser transformada, por isso que eu pego o celular assim, mas eu falo, nós somos vigiados 24 horas por dia, porque, sem querer, se eu falo aqui a palavra, um shopping que eu tenho aqui perto da minha casa, chama Shopping Contagem. Daqui a pouco eu abro aqui o meu e-mail, ou algum outro aplicativo, algum outro espaço no meu celular, e aparece uma propagandazinha de alguma coisa do Shopping Contagem. Mas é coincidência. Você nasceu ontem, se você acha que isso é coincidência, né? Então, nós temos umas pequenas, entre aspas, pecinhas, mas não podemos dizer só isso, chamado algoritmos, que entendem o que nós estamos dizendo. Né? Eles ouvem, de certa forma, o que nós estamos dizendo. Então, pensa, a responsabilidade ética da comunicação, ela é mais urgente do que nunca.
Essa ética que nós precisamos buscar dia após dia na comunicação, ela é mais necessária do que nunca. E será que nós, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa arquidiocese, nós estamos contribuindo para uma comunicação que tenha responsabilidade ética, né? Às vezes também nós vamos atrás de conteúdos para publicar nas redes sociais, e será que nós estamos buscando conteúdos para o ambiente religioso, mas que sejam conteúdos éticos, né? E aqui eu abro um parênteses também, que é algo que a gente nunca pode esquecer, né? A igreja, ela está na sociedade. Então, a igreja, ela precisa caminhar favorecendo também a sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque também trabalhar a comunicação com ética é favorecer um espaço de convívio entre os nossos fiéis e o lugar onde os fiéis vivem. Um exemplo disso. Eu sempre, né, produzo conteúdo lá para a região episcopal que eu trabalho, para colocar nas redes sociais. E a mesma coisa as paróquias também vão fazendo. Então, às vezes, as paróquias, elas ficam assim, mas não tem conteúdo disso, a gente tem conteúdo para colocar nas redes sociais da paróquia, mas às vezes fica faltando algum conteúdo. A gente tem que lembrar que as coisas que acontecem ao redor da nossa comunidade paroquial são importantes de serem publicadas também, né, como conteúdo na paróquia, nas redes sociais. Tá tendo agora a campanha de vacinação da gripe. E aqui eu oriento, sim, as paróquias a fazer isso, gente. Divulga lá, põe no Instagram da paróquia, olha, está tendo vacinação, você é da faixa etária tal, você, o público-alvo é X, Y, Z, né? O local da vacinação é aqui e tal. Quando tem até vacinação de cães e gatos também, as paróquias costumam avisar, falar, né? Inscrição para as escolas públicas, né? Também tema é conteúdo para ser publicado. Por que eu estou falando isso? Isso é pensar a comunicação com ética e responsabilidade. É estar antenado para comunicar na igreja aquilo que acontece ao nosso redor, né? Então, nós também temos essa responsabilidade. Nós não temos que pensar um conteúdo igrejeiro 100% igrejeiro, 24 horas por dia nas redes sociais. Não, isso não comunica, não. A gente não comunica por proselitismo, é por vivência, é por experiência, né? É por mostrar que a vida é real, né? Isso é necessário. Além do que nós falamos aqui, né, que o Papa Francisco fala sobre a comunicação responsável e ética, ele faz um link ao nos lembrar que, ao comunicarmos com ética, com responsabilidade, nós passamos a também sermos comunicadores de esperança. Porque ter esperança é você acreditar. Eu não posso simplesmente falar assim, nossa, essa comunicação hoje em dia no mundo está uma porcaria, eu não consigo acreditar em nada, está cheio de fake news, cheio de notícia falsa, tudo está, né? Tudo está terrível. Então, o Papa Francisco nos lembra que ser comunicadores da esperança é lembrar que essa comunicação, ela não é uma comunicação perdida, a comunicação que nós estamos vivendo hoje, esse mundo comunicacional que a gente vive hoje, nesse ambiente digital, não é uma comunicação perdida. Nós temos a esperança de que a gente pode contribuir para algo melhor, né? O jubileu é uma oportunidade de graça. O jubileu nos faz lembrar que nós somos peregrinos, nós estamos em busca desse caminho da esperança, nós estamos em busca dessa vivência que nos leva a essa graça da esperança. O comunicador cristão, ele é chamado a reacender essa esperança a partir do Evangelho. O Papa Francisco, ele fala muito, não só nas cartas para a comunicação, não, em outros momentos também ele falou muito, né, aliás, sobre isso, que é o seguinte, ele sempre destaca que para que eu possa comunicar o Cristo para as pessoas, eu preciso ser uma pessoa que vive aquela experiência de vida, que vive a partir do Evangelho. Eu comunico muito mais mostrando ali uma foto
rodeado dos meus amigos com um encontro ali que eu tenho com eles, para comer uma pizza ali, do que uma foto em que eu posto ali, mostrando só alguma coisa, né, meio que forçado, né, um prato lindo ali, maravilhoso de salada, como se eu fosse fitness todos os dias. Mentira pura, porque não é assim que funciona, né? Na maioria dos casos, não. Mas eu quero dizer o que é com isso? É que muitas vezes a gente acha que o que comunica é aquilo que é bonito, aquilo que é arrumadinho, né? Aquilo que é bem produzido. Claro, comunica, sim. Mas será que é real? Será que, de fato, eu consigo reacender a esperança no outro, fazendo uma comunicação que só mostra tudo muito, muito perfeito, sabe? Muito perfeitinho? É claro que não, porque a vida, ela é cheia de altos e baixos mesmo, a vida ela é cheia de, né, a experiência de vida, ela vai mostrar para ela, que a gente tenta mostrar para uma experiência de vida que nós somos reais, e a gente tem que mostrar esse ser real também no ambiente virtual. E o que me chama a atenção, eu até gravei essa semana para um programa, aliás, é um programa recorrente, né, que eu faço parte de um grupo que chama Observatório da Comunicação Religiosa. E lá a gente grava com frequência alguns vídeos para a TV Aparecida. E nesta semana eu gravei um vídeo, que deve ir ao ar sexta-feira, em que eu destaquei esse pedacinho da carta do Papa Francisco, porque me chamou a atenção. Eu escolhi destacar esse pedaço. Ele usa o termo desarmar a comunicação. Por que ele diz desarmar a comunicação? Porque hoje nós estamos rodeados de uma comunicação agressiva, extremamente agressiva, que gera medo e ódio. Comunicação, gente, comunicar é um ato feito para dialogar, para se aproximar das pessoas. E o que a gente vê hoje, muitas vezes, é o contrário. Ao invés de criar pontes, cria-se muros para dificultar a proximidade. É preciso romper com o paradigma da competição e da manipulação. Então, que nós somos manipulados por redes de comunicação, a gente já sabe que sim, né? Então, assim, não adianta falar, mas ninguém me manipula. Mas sem a gente perceber, a gente é manipulado pelas redes sociais, pelos aplicativos de conversa, né, WhatsApp e por aí vai, né? É manipulado com propagandas, né, com o meio de comunicação em massa. É um processo, é uma cultura da comunicação, e está tudo certo, ok. Mas o que a gente não pode deixar é que nós sejamos levados, por causa dessa manipulação, a uma comunicação agressiva, gerando medo e ódio. Quantas vezes você aí que está neste encontro aqui com a Pascom da Arquidiocese de Brasília, quantas vezes você já não encontrou por aí algum tipo de comunicação nas redes sociais da paróquia, nas redes sociais do padre ou da arquidiocese, algum comentário, assim, às vezes que gerou uma briga enorme, né? Eu não digo só em rede social, não, eu digo em grupos que a gente participa nas paróquias, nas comunidades paroquiais, na igreja, né? Quantas vezes a gente vê ali uma comunicação que ela diminui o outro, humilhando a outra pessoa, né? Que ser humano, tudo bem que nós não temos, como diz a frase, a gente não tem sangue de barata para aguentar tudo, mas temos que saber que não é tudo que nos convém, não é tudo que nos é permitido, né? Então, essa comunicação que gera medo e ódio, ela distancia as pessoas. O que o Papa Francisco quer destacar para a gente é que nós precisamos desarmar essa comunicação que já foi criada justamente para isso, para desunir mesmo. E tem pessoas do outro lado aí da tela, do celular, do computador, que ganha dinheiro, rios de dinheiro, contribuindo para a proliferação desse tipo de comunicação, essa comunicação agressiva, essa comunicação que gera mentira, né, que gera notícia falsa. Então, existe esse lado obscuro, né, que, infelizmente, se apropria desse tipo de atuação e se dá bem financeiramente com isso. Olha que ponto que nós chegamos.
né, das pessoas ganharem em cima da dor do outro. Isso é asqueroso, né? E por isso, por causa dessa comunicação em tempos conturbados que o Papa Francisco levou refletiu nessa carta, é que ele pede, nós precisamos desarmar a comunicação. E quando ele fala em desarmar a comunicação, ele cita esse termo porque ele sabia, né? Eu toda hora falo sabe como se fosse um presente, mas está tão recente, né, Papa Francisco, está tão entre nós, assim, que a gente esquece. Ele sempre defendeu essa questão de desarmar a comunicação, e na carta desse ano ele fala mais abertamente sobre isso, por causa também dos riscos que a gente vive dentro da comunicação digital. A comunicação digital, que a cada ano é um modelo diferente, a cada dia tem alguma coisa diferente. Imagina, há 5 anos atrás, a comunicação digital era de um jeito, né? As conquistas no ambiente digital era de uma forma, né? Nós tínhamos alcançado bastante. De lá para cá, alcançamos muito mais. Há 5 anos, a gente não falava muito ali de um chat GPT que resolvia várias coisas, não falava tanto de uma Alexa, não falava tanto... Isso que eu estou falando de 5 anos atrás apenas, né? Quem dirá há 10, 15 anos... Quando a gente começa a fazer, às vezes, em algumas aulas ou palestras, apresentações, que eu faço um resgate histórico da comunicação no ambiente digital, eu começo a me lembrar, embora já saiba, mas a gente vai recordando esse assunto, eu começo a me lembrar de quando a gente usava Orkut, né? Tem pessoas que, se eu falar Orkut aqui, não imagina, o que é isso? Você come com o quê, né? De beber, de comer? Não sabem. Se eu disser isso para minha filha que tem 9 anos, ela vai falar assim, mas o que é isso? Ah, já ouvi falar. Minha professora já deve ter falado alguma coisa sobre isso, mas nem sonhem em saber o que é, né? Então, a gente vive aí uma atualização constante dos meios tecnológicos. E na carta, quando a gente fala desses riscos da comunicação digital, o Papa Francisco ele vem nos lembrar, e na carta ele fala de dispersão programada da atenção. E essas grandes big techs, essas grandes empresas, esses aplicativos, tudo que é gerado nessa alta tecnologia, que a cada dia tem uma coisa nova, nos leva a dispersarmos de uma forma quase que automática, né? Automaticamente eu já sei que, né, eu já quero entrar ali no carro, já ligar o Bluetooth, automaticamente eu já sou levada a isso para poder ouvir tal música, porque eu tenho aplicativo aqui de música, ou seja, eu começo a fazer as coisas automaticamente, às vezes à noite, não é meu caso, mas tem pessoas que passam uma noite quase inteira acordado porque fica mexendo em rede social, e a pessoa faz isso, automaticamente vai passando as horas, ela nem percebe, parece meio que programada a ficar acordada, mexendo em rede social, ou o que for, a noite inteira. Então, essa dispersão programada da atenção, porque você deixa de dar atenção para coisas mais importantes e começa a passar a vida ali, e às vezes criando uma vida que nem é tão verdadeira assim, né, em redes sociais, por exemplo, a dispersão programada da atenção desconstrói o senso de comunidade. Por quê? Porque se rede, olha para você ver, redes, nós estamos falando de algo coletivo, né? Rede, se você for olhar o que de fato é algo que é uma coisa uma ligada na outra, né? Uns fios ligados nos outros, tanto que o desenho de rede, quando você busca na internet, que a gente vê isso, uma conexão ligada à outra, um fio ligado a outro, isso é rede, né? Então, se você imagina que rede social seja para quê? Para unir as pessoas. Redes sociais é o que a gente vive hoje. Um grupo com os meus amigos é uma rede social também. Agora, quando a gente fala rede social digital, a gente está falando de internet, a gente está falando de aplicativos, né, como o Instagram e outros, né? Então, quando a gente percebe, o Papa Francisco ele chama atenção para esses processos de quase que dispersão programada que desconstrói esse senso
verdadeiro de rede, né? Esse senso verdadeiro de comunidade, de algo coletivo, porque é algo que deveria ser pensado para unir as pessoas, que é essa rede, esse grupo dentro de internet, né? A internet, o que se constrói ali, pelo contrário, acaba sendo usado para distanciar as pessoas, para desfazer o senso de comunidade. Ao mesmo tempo, cria inimigos imaginários e esvazia os rostos humanos, né? E ao criar inimigos imaginários, cria-se ali a ideia de algo completamente robotizado, porque eu passo praticamente a viver, não em função apenas, mas a dialogar com máquinas o tempo inteiro, e me esqueço que existe um humano. Um exemplo muito... também a gente acaba usando esse tipo de serviço no dia a dia, mas que você vai entender por que eu estou falando esse exemplo, porque, assim, quantas vezes, e às vezes dá até raiva, quantas vezes você tem um problema para resolver, suponhamos, um banco, né, um banco aí. Eu tenho um problema para resolver num banco, e aí eu mando mensagem no número de WhatsApp que tenho divulgado. Quando eu começo a conversar, aí você vê que você está conversando com uma máquina, né? Aí você responde sim, não sei, aí eles vão te dando opção. De repente você volta para a mesma pergunta lá atrás e você só quer uma pessoa. Você quer um ser humano para você conversar, para dizer, ô fulano, ô fulana, olha o que está acontecendo para mim aí, por favor. Entenda, ouça a minha situação, ouça o meu problema e me ajude a resolver este problema, não é? Então, muitas vezes a gente esquece dos rostos humanos. O Papa Francisco também fala que, ao mesmo tempo que ele nos lembra, né, do ano do Jubileu da Esperança, como é importante esperançar, ele também coloca essa frase: a esperança é um risco. Ele usa a citação de um autor, Jorge Bernanos, que diz que a esperança é uma virtude audaciosa. É uma virtude porque poucas pessoas têm, de fato, esperança. Para dizer assim, eu tenho esperança disso, eu tenho esperança daquilo. Porque para a pessoa chegar a esse ponto de ter esperança, ela precisa desacreditar daquilo que, né, aquilo às vezes que é muito negativo, aquilo que quer te contrariar, aquilo que quer te fazer não acreditar. Então, você tem que ser audacioso, tem que ser audaciosa para firmar seu posicionamento e falar, não, eu tenho esperança sim, né? Não é um otimismo superficial, não é você ser otimista, né? O tempo inteiro. Eu costumo dizer que eu sempre desconfio da pessoa que é feliz o tempo inteiro. Porque a vida não é só isso, 24 horas, né? Não é a esperança que o Papa Francisco fala aqui, não é aquela de você ser otimista superficialmente o tempo inteiro, o dia inteiro, a semana inteira, achando que a gente vive num país das maravilhas, né? Porque não é, não é. Nós sabemos dos desafios, sabemos as dificuldades de comunicar, sabemos as dificuldades da nossa vida para exercer, no caso aqui, o trabalho como comunicador cristão, o trabalho como agente da pastoral da comunicação. Então, não é uma questão de otimismo superficial, mas uma força transformadora. Ele lembra disso, que quem disse foi o Papa Bento XVI. Essa força transformadora é ela que é capaz de nos fazer ter um olhar diferenciado, mesmo quando a gente se sente ali um pouco estremecida a nossa esperança. Dentro da mensagem do Papa Francisco, ele cita, né, a primeira carta de Pedro, alguns pontos fundamentais que ele destaca assim, como mensagem central, dentro dessa discussão, desse parágrafo dentro da carta, né? Que são 3. Confessar Cristo no coração, dar razão da esperança com a própria vida e comunicar com mansidão e respeito. Isso é muito Pascom, né? Isso é muito
comunicador cristão. Porque confessar Cristo no coração, como eu vou comunicar o Cristo se eu não o tenho no coração? Como é que eu vou, primeiro, né? Como é que eu vou comunicar aquilo que eu não tenho? Aquilo que eu não acredito, que eu não vivo? Não estamos falando de comunicação profissional apenas, não. Nós estamos falando de uma comunicação, no nosso caso aqui, da PASCOM mesmo, que é uma comunicação pastoral, é o ser e estar em comunhão, é a pastoral que dá visibilidade às ações evangelizadoras da igreja. Se tem algo que eu chamo muita atenção por várias dioceses que eu passo, né, já passei, já estive junto, é que nós não podemos nos esquecer que, para comunicar esse Cristo, nós precisamos vivenciar essa comunicação em Cristo, né? Esse dar visibilidade às ações evangelizadoras da igreja, nós da PASCOM somos, bom, primeiro, somos uma pastoral transversal, a mais transversal que existe dentro da igreja, para não dizer talvez a única. Transversal do início ao fim. Por quê? Porque a PASCOM é o elo entre todas as pastorais. A gente perpassa todas as pastorais da igreja, sem exceção, né? E é a PASCOM, gente, comparando com, não é comparando, mas assim, comparando mesmo, olhando o trabalho de quem está na assessoria de comunicação de uma arquidiocese, de uma igreja, e quem está na PASCOM, a gente percebe a diferença. Por qual motivo? Porque a PASCOM consegue ir às bases, né? Somos nós, agentes da PASCOM, que estamos ali, ó, no chão da igreja mesmo, vendo o que acontece, tudo o que acontece, como acontece nas comunidades, nas paróquias. Nós temos essa visão, essa possibilidade, essa facilidade. E confessar Cristo no coração é estar com essa certeza dentro de nós, que nós vivenciamos a comunicação ali, aonde ela acontece. Dar razão da esperança com a própria vida, eu falei um pouquinho disso no início do nosso encontro aqui, que é quando eu comunico aquilo que eu vivo, né? É a minha vida real, aquilo que eu vivencio. Então, aqui no caso pelo ano da esperança, o jubileu da esperança, é dar razão da esperança com a própria vida, né? Eu acreditar também na esperança a partir daquilo que eu vivo. E comunicar com mansidão e respeito, que em vários momentos na carta o Papa lembra desse grande detalhe, né? Saber comunicar com mansidão e respeito. O Papa Francisco também disse na carta que a esperança tem um rosto, e o rosto é o de Cristo ressuscitado, né? Ainda vivemos essa ressurreição, essa Páscoa, né, nesses dias, até mesmo porque também acabamos de passar aí, né, pela Páscoa, pela ressurreição de Cristo, e ainda vivemos essa data nos próximos dias ainda, né? Então, o rosto é o de Cristo ressuscitado. Essa é a esperança que nós temos que ter desenhados, conferidos, né? Ou seja, bem em destaque no nosso rosto de comunicador cristão. Mesmo nas sombras, há migalhas de bem. Mesmo que a gente viva em um momento, em um mundo onde a comunicação está em constante transformação, e muitas vezes uma transformação para coisas piores, né, para momentos piores, a gente tem que lembrar que há migalhas de bem, de coisas boas, porque o mundo, gente, não é só coisa ruim, não. Né? Nós não temos que ser otimistas o tempo inteiro, mas também não temos que ser pessimistas o tempo inteiro. Mas ter esperança, sim. Uma esperança não ingênua, mas uma esperança realista, o tempo todo. Né? Porque há migalhas de bem, há migalhas de coisas boas que acontecem, de comunicação boa que nós somos capazes de realizar. E o Papa Francisco nos lembra que essa capacidade que nós temos de comunicar o bem, de encontrar migalhas do bem, de bem,
a gente encontra a força do testemunho silencioso. Porque para comunicar, para sermos testemunho de uma boa comunicação, nós também podemos fazê-la no nosso silêncio do coração. Porque o silêncio comunica. E muitas vezes o silêncio comunica muito mais do que a fala, né? Mais que falar de Deus é viver de forma que suscite perguntas, que dê resultados, né? O amor vivido comunica. Porque muitas vezes a gente, nas nossas comunidades paroquiais, a gente quer lotar as redes sociais de coisas assim, de conteúdos, né? Por exemplo, a homilia, de repente no mesmo dia eu coloco 4, 5 conteúdos sobre coisas da igreja e vou lotando ali o feed, né? Vou lotando ali de informação, de coisa no WhatsApp relacionada à igreja, relacionada ao Papa, relacionada à programação da semana na igreja, tudo, vou enchendo de coisas. Mas aonde está o Cristo, aonde está Deus, para que eu possa colocar esse Deus, por meio da comunicação, para que ele possa ser visível para os leigos que acompanham a minha paróquia, para os leigos que acompanham a minha comunidade paroquial. Então, mais do que falar de Deus, é viver isso, é viver de forma que suscite perguntas, ou seja, que suscite resultados, que leve a dar resultados, né? É fazer com que o espaço de comunicação nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas dioceses, possa ser uma comunicação que me leve o fiel da nossa comunidade a pensar, que leve ele a ter um pensamento crítico, que leve ele a orar também, que é importantíssimo, a se encontrar, a estar mais próximo de Deus, a estar mais próximo da vivência, da espiritualidade. Então, não é questão apenas de conteúdos, não. É questão de mostrar um Deus que existe, de mostrar que você se importa com ele, com o fiel, com a pessoa que está ali. Não precisa ser um fiel, mas a pessoa que acompanha as redes sociais da paróquia, por exemplo, que acompanha, né, os comunicados, seja por WhatsApp, enfim. Esse rosto de Deus, né? Mansidão e respeito, estilo de Cristo. A gente não precisaria nem ler isso para saber que, de fato, Cristo muito nos ensinou sobre mansidão e respeito, não é verdade? Então, Papa Francisco, ele fala para a gente viver uma comunicação como companheirismo no caminho. Seja qual o caminho que fizermos na igreja, que nós tenhamos a comunicação como nossa companheira, né? A boa comunicação como nossa companheira, no nosso trabalho da PASCOM, inclusive. Papa Francisco pede que a gente se inspire no ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que venceu situações adversas, né? Aquele que soube nos ensinar que a verdade vence a mentira, que a verdade ela tem que se sobrepor à mentira. Então, inspirar-se no ressuscitado que caminha com os discípulos de Emaús, que esteve lado a lado com os discípulos de Emaús. O Papa Francisco sempre menciona isso nas últimas, nem sei quantas cartas aí, né, do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Ele escreveu 12. Mas em várias delas, nos últimos anos, o Papa Francisco nos chama a atenção para uma nova comunicação. E olha o quanto ele viveu nesse meio, nesse ambiente comunicacional nos últimos 12 anos, né? Ele escreveu a primeira carta dele para o Dia Mundial das Comunicações lá em 2014, não foi nem em 2013, porque 2013 a carta saiu em janeiro. O ano foi o ano que Papa Francisco se tornou Papa, mas em janeiro já tinha uma carta pronta do Bento XVI. Então, o Papa Francisco foi escrever a partir de 2014. Imagina de 2014 até o ano que nós estamos, o que o Papa Francisco não viu de revolução na comunicação, né? De inovação na comunicação. E ele insiste em pedir uma nova comunicação, que fale ao coração, uma comunicação que possa gerar empatia. Olha para vocês verem, que fale ao coração. Olha ele voltando em uma
em algo que ele já insistiu em uma das cartas há poucos anos, em 2022 ou 2023. 2023, se não me engano. Falar com o coração. Ou ele voltando, batendo na tecla que a gente fale ao coração. Que a gente possa gerar empatia, amizade e proximidade com a comunicação que a gente trabalha na igreja. E trabalhar na comunicação da igreja, gente, sermos voluntários, estarmos a serviço da igreja para a comunicação, que no caso é a PASCOM, é uma tarefa árdua. É muito trabalho, é muita responsabilidade, é muito desafio. A gente tem que se virar nos 30 muitas vezes. Imagina na época da pandemia, então. Nossa, o que a gente via, assim, as pessoas chegaram a ficar até, sabe, sobrecarregadas. E não precisa ir muito longe, não. Chegou a Semana Santa, quando chega domingo, Cristo ressuscita e é a gente que morre, tanto que trabalhou a semana inteira, né? Então, é muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ele pede que essa comunicação, por mais difícil que ela seja, por mais conturbada que ela seja, que a gente possa lembrar que nós precisamos comunicar com empatia, com amizade e com proximidade. Que aponte para a dignidade de cada ser humano, que a nossa comunicação também lembre dos mais necessitados, né? Porque muitas vezes a gente tem mania de colocar conteúdos nas redes sociais, nos grupos da paróquia, divulgando as coisas da igreja, e a gente esquece, meu Deus, a gente esquece quanto trabalho maravilhoso, quanto trabalho social maravilhoso que a nossa Igreja Católica realiza. E às vezes a gente não dá visibilidade a isso. A gente fica tão preocupado com uma igreja doutrinária, a gente esquece do humano, a gente esquece da dignidade humana, de colocar, de dar visibilidade àquilo que acontece ao nosso redor enquanto sociedade, o que a igreja tem feito, né, no meio ambiente, o que a igreja tem feito para as pessoas em vulnerabilidade social. Então, a gente tem que mostrar isso também, né, tem que mostrar as feridas da nossa sociedade também, mas mostrar mais do que isso, que a igreja se preocupa com isso. Isso é evangelização também, não é só colocar lá um salmo, não é só chamar para adoração, que é importante, obviamente, espiritualmente falando, mas é comunicar a vida diária, comunicar as preocupações que a igreja tem também com o nosso redor, ao nosso redor, né? Isso é importante. Contra as ilusões e os medos. O Papa Francisco, ele relembra que é preciso recusar o protagonismo e a autorreferência. Isso tem demais, gente. Gente, como isso tem demais na igreja, eu fico impressionada. Uma autorreferencialidade que é impressionante, né? Principalmente em cargos de liderança. Tem pessoas que acham que é Deus no céu e ela na terra como coordenadora ali daquele grupo. É impressionante, né? E a pessoa esquece que hoje ela está ali, mas amanhã acabou, passou. É outra pessoa. Vida que segue, a fila anda, né? A pessoa vai ser esquecida? Não, não vai ser esquecida. Mas ela tem que entender que o seu tempo passou. Agora vem outra pessoa, né? Então, e infelizmente, não estou falando só de leigo, não. Estou falando de padres também. Padres que acham que a igreja só funciona se ele estiver à frente de tudo, se ele tiver que dar, né, ou seja, tem que estar presente em tudo que acontece, tem que dar o ok em tudo que acontece, claro, o padre tem que caminhar junto com a gente, né, ele que é vamos dizer, o presidente ali de tudo que acontece na igreja, a gente tem que ter o ok, o aval dele, óbvio, mas ele não é o protagonista, ele não pode ser autorreferencial, tudo tem que ter ele como foco. Não. Vou dar um exemplo muito pequeno aqui. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra para um encontro, era online, inclusive. Não, online não, presencial. Nem lembro aonde. E aí nós falamos sobre redes sociais, né? Gestão de redes sociais, que é uma coisa que eu trabalho muito. Então, teve uma hora que eu comecei a passar alguns exemplos de redes sociais de paróquias, né? Que existe mesmo. E aí tinha umas lá que a capa acho que era até Facebook que a paróquia tinha na época,
era a foto do padre, né? Na hora que eu olhei, eu falei assim, gente, isso aqui assim, um pessoal que, infelizmente, usa a autorreferencialidade do padre para se afirmar enquanto comunidade. Não é assim que funciona, né? A igreja somos todos nós, não é só o presbítero. E eles sabem, os presbíteros sabem disso, né? Às vezes é difícil porque às vezes até o próprio leigo quer ser mais padre que o próprio padre, né? Ele é mais clerical do que o próprio padre. Então, o bom comunicador, além de falar sobre isso, de protagonismo, ele não ser o protagonista de tudo, a PASCOM não é a mais importante pastoral da igreja, nem a menos importante. Então, ela não tem que ser a protagonista de tudo, e nem a autorreferencial na igreja. Mas o bom comunicador, ele tem que lembrar que ele desperta participação e escuta, que é o contrário disso, o contrário de querer ser protagonista em tudo, o contrário de querer ser autorreferencial em tudo, né? Então, o bom comunicador, ele vai despertar nas pessoas o senso de participação. Ele vai despertar na comunidade o senso de escuta, né? E o Papa, ele bate nessa tecla muitas vezes na carta, principalmente neste ano, porque ele nos lembra, mais uma vez, que somos peregrinos de esperança. Então, ele diz que o comunicador é alguém que caminha com o povo. Eu não caminho para o povo, eu caminho com o povo. Lembra lá dos discípulos de Emaús? Caminha lado a lado. E o jubileu nos convida à esperança vivida em comunhão. O jubileu deste ano, ele nos chama a viver a esperança estando lado a lado, caminhando junto, né? Caminhando com o povo. E ter a esperança como projeto comunitário, não apenas um projeto meu. Não ter esperança, não é uma esperança, como disse lá atrás, né, ingênua, e muito menos uma esperança individualista, mas uma esperança que eu posso incluir como um projeto com todas as pessoas, né? Uma esperança que visa alcançar todas as pessoas. Então, a esperança não se vive sozinho. Eu não vivo sozinha a minha esperança apenas, mas eu envolvo as pessoas ao meu redor, né? Eu quero fazer ali um bom trabalho de comunicação, eu vou fazer sozinha? Não, né? Eu vou trabalhar a Semana Santa inteira na paróquia, mas eu vou fazer sozinho? Não. As pessoas das outras pastorais, elas são automaticamente colaboradoras da PASCOM, além da equipe de PASCOM por si só, né? O jubileu chama todos a recomeçar juntos, a atravessar a porta santa como povo. O jubileu chama todos a recomeçar juntos. Olha que bonito isso. Isso nos lembra que é ter esperança de que vamos recomeçar juntos e não individuais. E as implicações sociais do jubileu? Eu falei agora há pouco a importância da gente dar visibilidade às ações evangelizadoras, sem esquecer de mostrar as urgências sociais, né? Misericórdia para os... Olha o que o Papa Francisco, ele menciona, ele destaca, misericórdia para os presos, ternura com os marginalizados. Então, que a gente pratique uma comunicação que tenha essa misericórdia, que tenha essa ternura, que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente não faz transparecer no nosso trabalho de comunicação esses sentimentos, né? Essa importância. A comunicação deve indicar caminhos de diálogo e paz. Nós, da comunicação na igreja, somos portadores, gente, diretos disso, que é o quê? Uma comunicação que indique caminhos de diálogo e paz. Levem isso para o trabalho de comunicação da paróquia que você participa, no lugar onde você representa aqui nesse encontro hoje. Porque nós precisamos privilegiar o diálogo e a paz. Não importa que, fulano pensa diferente, que bom que fulano pensa diferente, né? Porque a gente tem que ter discussão com pessoas que pensam diferente, isso é sadio, isso é enriquecedor, né? Não tem que pensar igual mesmo, não. Mas o importante é que a gente tenha um senso comum, né? Então, nós precisamos sempre prezar pelo bom diálogo, pela paz, né? Saber que a igreja é um lugar de todos e para todos. Saber que nós não estamos ali na comunicação para julgar as pessoas,
não é nem na comunicação, mas no geral, né? Nós não temos que julgar as pessoas, os sentimentos das pessoas, a opinião das pessoas, a gente dialoga, né? Então, nas redes sociais, muitas vezes, as pessoas criam coragem que pessoalmente não têm, né? De cara a cara, assim, as pessoas perdem a coragem de dizer alguma coisa, mas na rede social, nossa, fala, né, abertamente, descaradamente, e às vezes até xingando, né, o que não tem coragem de falar no presencial. Isso não é diálogo, é muito contrário de paz. Então, a gente tem que privilegiar esses momentos também. Contar histórias de esperança. Tem uma carta do Papa Francisco, que eu não lembro agora que ano que foi, se foi 2019, não, 2019 não foi, 2020, que ele fala sobre contar, sermos testemunhas das histórias, né? Contar as histórias para as pessoas, comunicar contando histórias de vivência. Então, o Papa Francisco, olha, ele resgata isso nessa carta também, quando ele diz que precisamos imitar os exploradores de ouro, buscar pepitas de bem, que é também buscar migalhas de bem, né? Ajudar o mundo a escutar os últimos e a abrir-se ao outro. Ajudar a nossa paróquia, a nossa comunidade a escutar os outros, né? Não ficar brigando. Às vezes a gente vai para uma reunião de CPP que a gente a gente perde tempo, né? Às vezes as pessoas numa reunião de CPP, às vezes de resolver uma questão prática, objetiva, vai discutir se vai vender empada ou coxinha. Gente, isso é surreal, né? Em que mundo que essa pessoa vive que ela acha que reunião de CPP é para isso, né? Então, as pessoas elas começam a achar que a comunicação ela é ali onde alguém tem que ter a voz mais potente, tem que falar mais alto e a minha tem que prevalecer no final de tudo. E não é, né? É escutar as pessoas, abrir-se às pessoas, né? Cuidar do coração. Comunicação exige vida interior. Se você não está bem com você mesmo, não insista. Cuide primeiro da sua vida interior para depois você, né, fazer um trabalho na Pascom ou em outras pastorais e tá tudo bem. Para a gente poder doar o nosso tempo para algo, a gente tem que estar bem com a gente mesmo primeiro, para depois você fazer algo por outros, né? E falar ao coração e não só as emoções instintivas, ou seja, comunicar acreditando na sua sensibilidade também, né? Naquilo que você acredita, naquilo que você sente dentro do seu coração, que é uma boa comunicação. Né? Isso para a igreja, isso no dia a dia, isso para a vida. A flor frágil da esperança. Cenas concretas de esperança. O Papa, ele até lembra isso, né? O que são cenas concretas de esperança na cabeça dele, na mente dele, diante de tudo que ele escreveu na carta? Mães em oração, pais imigrantes, crianças que brincam. Aqui tem muita presença de esperança. Uma mãe que ora, né, pela sua família, pelos seus filhos, pelas dificuldades que vive, os pais imigrantes que têm que, infelizmente, sair da sua terra e ir para outra em busca de algo melhor, pessoas que vivem buscando emprego o tempo inteiro, mas acreditam que em algum momento algo de bom vai surgir, crianças que brincam porque elas acreditam que a vida é aquilo ali, é sorrir, é curtir, é brincar, é se emocionar, é se empolgar com uma coisa nova. Cultivar a esperança no cotidiano, mesmo em meio às dores. Porque cá para nós, gente, tem vezes que a gente tem que matar não um leão por dia, não. É a savana inteira, né? Porque a gente tem que cultivar a esperança mesmo nas dificuldades. E como é difícil quando a gente passa por problemas e no dia a dia, no geral, né? Quantas vezes eu me pego, às vezes, quase entrando em umas crises de ansiedade, porque eu preciso dar conta, meu Deus, eu tenho que dar conta de tanta coisa. Não, eu não tenho que dar conta de tudo, né? Várias vezes a gente tem que repetir isso para a gente mesmo, no dia a dia. Mesmo em meio às dores, nós não podemos perder a esperança. E para finalizar, comunicação que constrói pontes, perdão. Nós temos que ser promotores de uma cultura do cuidado, comunicar uma cultura do cuidado.
contar histórias de futuro compartilhado, aquilo que pode enriquecer a vida dos outros também com a minha experiência de vida. E com a graça de Deus, nós podemos chegar a nos tornarmos peregrinos da esperança por meio da comunicação. Então, aqui também eu termino essa apresentação, espero que, né, tenha sido bom para vocês, e que vocês tenham tido aí pelo menos uma horinha aqui de escuta e possam levar isso daqui no coração de vocês. E depois eu deixo esse conteúdo aqui para quem quiser. A Isabelle passa para vocês. Uau, né? Galera aí gostou pra caramba. E agora está aberta a perguntas. Alguém tem alguma pergunta para Janaína? Levanta a mão para a gente poder... gente, povo, todo mundo assim, com vergonha, né, de fazer pergunta. Pode perguntar. Bom, Janaína, assim, o que você falou para a gente é um pouco do que a gente já está ouvindo já há alguns dias e acabamos vivenciando muito agora nesses últimos dias com a morte do Papa Francisco, né? Todo ano, quando sai essas mensagens, a gente tem sempre um desafio diferente para poder vivenciar. A partir disso, né, lá dentro das nossas paróquias, a gente sabe que né, você já pontuou muitas coisas aqui, mas como pessoa, dentro das nossas paróquias, a gente pode realmente viver bem, né, partilhar mesmo isso que a gente vive quanto pastoral da comunicação. Olha, Isabelle, é uma atividade, isso é um dos desafios, viu? Porque em cada carta que o Papa escreveu, vamos dizer, nesses últimos anos, nesses 12 anos, vamos dizer assim, ele sempre... É impressionante, assim, por isso que eu falo que ele foi muito sábio, porque ele foi crucial ao fazer com que a gente entenda o seguinte: eu estou escrevendo aqui a carta para vocês, e vocês vão, à medida do possível, aplicar na realidade de vocês. Né? Vocês vão refletir sobre a carta, tem coisa que, isso aqui, né, é uma realidade mais voltada para o profissional, para a assessoria de comunicação, mas quando você lê ali algumas coisas, você sempre vai encontrar algo que você vai conseguir aplicar, seja para a PASCOM, para a atuação da PASCOM propriamente dita, seja para o trabalho de uma comunicação integrada na paróquia, seja para o trabalho de entender a importância da comunicação na igreja, seja para um trabalho para compreender como que a comunicação na internet acontece, seja para a gente poder educar os agentes das pastorais, de todas as pastorais, sobre o que é comunicação. Então, assim, cada carta, a cada ano, a cada escrita do Papa para esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele nos brindou com algum ensinamento. Se hoje vocês saem daqui, depois que vocês lerem a carta, ou depois desse encontro aqui hoje, com o que a gente falou aqui hoje, vocês encontrarem ali, saírem daqui com alguma coisa que te chamou a atenção do que nós falamos, é porque a carta, em algum lugar, em algum momento, ela surtiu efeito para você, para a sua condução pastoral, para o seu trabalho pastoral. E é isso que a gente quer, né? Que as cartas em si, elas tenham realmente esse sentido. Fácil não é, mas a gente tem que se deixar também ser tocado por essa reflexão. Sim. A Sara, ela deixou aqui que ela entrou há pouco tempo na PASCOM e já foi promovida a coordenadora, né? E está passando por esses desafios.
mas sobre o Dia Mundial das Comunicações, geralmente é feito algum evento entre a pastoral em cada paróquia ou na arquidiocese. Isso aí, a Pascom Brasil já tem até algumas orientações, né, alguns eventos, e nós também aqui da Arquidiocese de Brasília também temos. Janaína, pode falar? Por exemplo, até quando você falando agora de eventos, já é o sexto ano que a Pascom Brasil vai realizar pela sexta vez um evento que se chama Semana da Comunicação. Nós vamos divulgar no portal da Pascom Brasil e nas redes sociais na próxima semana, provavelmente, que é o quê? Na última semana de maio, que o Dia das Comunicações Sociais é dia 1º de junho, né? A igreja vai comemorar dia 1º de junho, um domingo. Mas na última semana de maio, do dia 26, 27, 28 e tal, a gente vai chamar de Semana da Comunicação. E nos dias 27 e 29, à noite, online, a Pascom Brasil vai realizar um encontro, né? Na terça-feira, dia 27, um encontro mais voltado para a espiritualidade. No dia 29, um bate-papo ali, um painel com algumas representatividades das áreas de comunicação da CNBB para falar sobre isso. E nos outros dias, a gente deixa livre para as arquidioceses, para os regionais realizarem suas atividades, né? Então, só para vocês lembrarem, e no domingo, dia 1º, teremos celebração transmitida pelas TVs católicas no domingo, 8 horas da manhã e às 3 da tarde, pelo Dia Mundial das Comunicações também. Pois é, Sara, aqui na Arquidiocese de Brasília, nós vamos comemorar o Jubileu das Comunicações, já comemorando também esse Dia Mundial das Comunicações. Está previsto para o dia 31 de maio, às 15 horas. Mas a gente está aguardando agora, né, já que o nosso arcebispo, que é cardeal, que está aí no conclave, voltar para a gente poder ter essas informações, porque ele que gosta de preparar esse dia, entendeu? Então, assim, a gente vai ter que esperar um pouco até ele voltar para a gente ter maiores informações mesmo. Mas, assim, está previsto para o dia 31 de maio. Nesse mesmo dia de manhã vai ter ordenações sacerdotais, mas a gente está aguardando que o Dom Paulo vai querer fazer, né, mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Se é que ele volta. Pois gente. Aí eu vou ter que correr atrás para tentar tirar uma foto com ele. Em julho, inclusive, eu estarei em Brasília, na CNBB, lembrei que agora. Mas já pensou? Seria um evento, né? Nossa, nem fala, né? Mas a gente precisa rezar muito para que a gente tenha um Papa que seja iluminado pelo Espírito Santo, né, para nos guiar nessa igreja, para que não haja retrocessos, mas para que sigamos nessa caminhada. Bom, eu acho que ninguém vai ter mais alguma pergunta. Janaína, eu fico muito feliz e muito grata mesmo. Igual, assim, algumas pessoas chegaram depois aqui, eu falei logo no início, que eu marquei com a Janaína ainda no mês de dezembro, nos últimos dias de dezembro mesmo. E ela, assim, com certeza, pode agendar. E aí, no início desse mês, eu mandei a mensagem de novo para lembrar ela, e ontem, porque eu já sabia que ia ser bem corrido, né, esses dias, mas também não sabia que ia ser tão, né, com tanta coisa acontecendo. Então, mais uma vez, Janaína, muito, muito obrigada pela disponibilidade. Olha, eu que agradeço, Isabelle. Eu quero dizer assim que
antes da gente terminar, vamos ver se a maioria abre a câmera para a gente fazer uma fotinha. Com certeza. Nas redes sociais, mas olha, eu agradeço super aqui, porque, gente, eu, assim, tiro o chapéu, assim, eu super valorizo mesmo a pessoa que deixou de fazer algo, ou tá na correria, tá fazendo 1000 coisas aqui agora, e teve que separar um tempinho porque você acha que é importante, sim, estar aqui nesses encontros, né? Não quer comigo ou com qualquer outra pessoa, mas é porque o seu comprometimento está dizendo em que você acredita, em que você tem esperança, né? Então, eu agradeço de coração o tempo que você dedicou, o tempo que você separou para estar aqui, e saibam que podem contar com a Pascom Brasil. Eu falo aqui em meu nome, em nome do nosso vice-coordenador, que é o Kaiser, em nome do Alex, que é o nosso secretário, e, claro, também em nome da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, que vocês podem contar com a gente para o que vocês precisarem, viu? Então, pessoal, vamos abrir aí os... Eu sei que essa hora da noite, né, tá todo mundo com cara de cansado, tem gente que nem tomou banho ainda. Se fosse de manhã, né, ainda estava com tudo arrumado. Chegou do trabalho na correria. Gente, só para falar para vocês, Janaína, depois você me passa quando você vai vir, porque em julho nós vamos ter uma formação sobre fotografia, porque nós vamos nos preparar para o segundo concurso de fotografia da Arquidiocese. E também nós vamos ter uma nova categoria, que é sobre justamente essa parte de matérias, desse olhar além, né, justamente das missas, adoração, que é o auge, é o ápice realmente da nossa fé católica, mas também para que a gente possa ver o que acontece ali no dia a dia das nossas paróquias. Então, a gente tem aí um trabalho árduo pela frente. Bastante desafiador também, né? Exatamente. É bom, né? É o Espírito Santo que vai guiando a gente.